Olá, meus amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério, trazendo todas as demonstrações que se encontram na nossa apostila. Se você está com alguma dessas designações, fique conosco até o final do vídeo, que eu tenho certeza que irá lhe ajudar. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, que Jeová possa sempre estar lhe abençoando. Vamos agora preparar a nossa designação da primeira conversa. Então, se você está com essa designação para essa semana, que vai se iniciar, fique conosco, tenho certeza que vai lhe ajudar a preparar melhor a sua designação ou talvez tirar alguma dúvida que você tenha. Então, a primeira conversa na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, fale para a pessoa sobre o site jw.org e deixe um cartão de visita do site. No final, nós iremos fazer a análise da lição 1. Comece bem. Então, podemos iniciar essa apresentação assim. Maria diz: bom dia, vizinha, tudo bem? Me chamo Maria, sou testemunha de Jeová e gostaria de fazer uma pergunta a respeito da palavra de Deus. Posso? Então Marta, a moradora, ela diz assim: bom dia, claro que pode, a palavra de Deus sempre é bem-vinda. Então Maria diz: que bom, como você se chama? Então Marta se apresenta: me chamo Marta. Maria diz: Marta, você já se perguntou quem é Jesus? Então Marta diz: sim, Jesus com certeza é Deus. Então Maria continua: obrigado por sua resposta. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Vamos ver juntas o livro de Mateus, capítulo 16, o versículo 16. Então faz a leitura do texto e depois diz assim: percebeu, Marta? A Bíblia nos mostra que Jesus é Filho de Deus. Você já tinha visto ou ouvido isso? Então Marta diz: na verdade, sim, mas nunca entendi direito sobre isso. Então Maria continua: olha, sem problemas. Vamos fazer o seguinte: na próxima semana podemos ver sobre isso. E eu também irei lhe responder uma outra pergunta. Por que Jesus teve que morrer? Até lá, gostaria que você desse uma olhada nesse site. Então você pega o cartão, entrega o cartão e continua assim. Lá você vai encontrar vários assuntos da Bíblia, inclusive esse que acabamos de conversar. Tenho certeza que você vai gostar. Então vamos fazer agora a análise do ponto 1, que é Comece Bem, da nossa brochura Melhore. Então, o que você deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas, deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante para elas. Então, como você pode fazer isso? Deixe a pessoa interessada por fazer uma pergunta, deixe claro o assunto, a pessoa precisa entender exatamente o que você está falando e mostre por que o assunto é importante para ela. Então, logo de início, comece bem. Todos concordam que Maria iniciou muito bem? Primeiro, ela se apresentou, mostrou quem ela era e falou que queria fazer uma pergunta a respeito da palavra de Deus. Então, ela não ficou enrolando, por assim dizer, qual era o assunto. Abrindo um parêntese bem rápido, às vezes no serviço de campo a gente percebe que alguns irmãos eles parecem que ficam com receio de se apresentar como testemunha de Jeová, quando a pessoa ainda não abriu o portão, por achar que a pessoa não vai abrir o portão. Alguns irmãos falam assim: gostaria de deixar uma pergunta, queria lhe deixar um folheto, mas a pessoa, o morador, quer saber quem você é. Então, fale: eu sou uma testemunha de Jeová. Imagine que você seja um morador e uma pessoa bate no seu portão e você pergunta: quem é? Aí a pessoa fala assim: queria deixar um folheto.
Mas a pessoa respondeu quem é? Não, não respondeu. Você quer saber quem é. Você só vai abrir o portão se você souber quem é. Então, você, como testemunho de Jeová, se apresente. Sou testemunho de Jeová, gostaria de deixar uma informação. Se a pessoa vai abrir o portão ou não, aí é com ela. Você fez a sua parte. Então, se apresente. Voltando. Então, podemos dizer que Maria, ela iniciou muito bem. E depois, como já estava tudo resolvido, ela se apresentou, Marta também se apresentou. Ela fez uma pergunta que chamou a atenção de Marta. Então, podemos dizer, de um modo geral, que Maria, ela iniciou bem. Então, temos certeza que se nós também fizermos assim, preparar muito bem a nossa parte e principalmente analisar a brochura, também sairemos muito bem. Na nossa apostila, a revisita, ela diz assim, use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Fale para a pessoa sobre o nosso curso da Bíblia e deixe o cartão de visita sobre o curso bíblico. E no final nós vamos fazer a análise da lição número 11, que é falar de modo animado. Então vamos iniciar a nossa demonstração. Então Maria inicia assim: Olá Marta, tudo bem? Me atrasei um pouquinho, mas graças a Deus deu tempo de chegar. Então Marta diz: Olá Maria, sem problemas. Deu tempo de eu terminar tudo que eu precisava. Agora posso lhe dar atenção. Senta aqui. Então Maria, já sentada, tudo organizado, ela diz assim: Que bom. Então Marta, conforme conversamos na semana passada, eu hoje vim lhe responder a pergunta deixada. Por que Jesus teve que morrer? Vamos ver a resposta mais uma vez na palavra de Deus? Você pode abrir a sua própria Bíblia em Mateus capítulo 20, o versículo 28. Você pode ler para nós? Então Marta faz a leitura do texto e depois Maria continua. Então Marta, conseguiu ver o motivo? Então Marta diz: Claro, Jesus ele veio para servir, ou seja, dar a sua vida em troca de muitos. Maria diz: Muito bem, exatamente isso. E por causa desse amor demonstrado por Jesus, o que nós ganhamos? Então Marta ela diz: Bem, eu acho que devemos fazer algo em troca para mostrar gratidão. Só não sei o que. Então Maria diz: Posso lhe adiantar que realmente podemos fazer algo sim em troca. Mas vou lhe responder na minha próxima visita. Será a seguinte pergunta: como podemos mostrar que somos gratos pelo sacrifício de Jesus? Aí vai tirar qualquer dúvida que você tenha a respeito disso. Você já pensou, Marta, em estudar a Bíblia? Marta diz: Olha, confesso que já, mas acho muito difícil. Então Maria diz: Vou deixar um cartão do nosso site JW. E nele você vai conseguir fazer um curso online. Veja só como é fácil. Então você pega o cartão, mostra para ela, entrega e diz assim: Nesse cartão de visita, mostra como é o curso. É só apontar a câmera do seu telefone para esse QR Code que vai direto para a página em questão. Lá você vai perceber como é fácil e adaptável às suas circunstâncias. Qualquer coisa, na próxima semana a gente pode iniciar, caso você desejar. Então aqui a gente finaliza e, como sempre falo, você pode finalizar da maneira como você achar melhor. Vamos agora fazer a análise da lição número 8. Aliás, desculpe, a lição número 11, que é fale de modo animado. Então o que você deve fazer? Fale de modo animado, para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, como você pode fazer isso? Empolgue-se com o assunto, pense no seu público e dê vida à sua apresentação. E algumas maneiras práticas de fazer isso prepare a sua matéria para que primeiro você possa entender aquilo que ela pede, pense no que as pessoas já sabem, ou então traga algo diferente para a sua apresentação. Algo que vai chamar a atenção daqueles que estão lhe ouvindo e que eles possam praticar isso no serviço de campo. E dê vida à sua apresentação.
Fale de modo animado por fazer gestos, expressões faciais. Olhe para sua ajudante. Mostre que realmente você está bem preparado. Seguindo exatamente esse passo a passo descrito na nossa brochura, tenha certeza que você também se sairá muito bem. Lá na nossa apostila se encontra lá a fonte de matéria, que é o livro, né? Seja Feliz para Sempre, lição 9.7 e Algumas Pessoas Dizem. No final iremos fazer a análise da lição 6. Explique por que você leu o texto. Então podemos iniciar assim. Maria, ela diz: Muito bem, Marta. Como é bom saber que temos esse presente tão maravilhoso da parte de Deus, que é a oração. Agora o ponto 7. Tire tempo para orar. Lê, por favor, o início. Então, Marta, né, faz a leitura do início, né? E depois Maria continua. Muito bem. Vamos fazer agora a leitura do primeiro texto, que é Mateus 14, 23. E depois faremos as perguntas que se seguem. Então, por favor, Marta, lê o texto. Então, Marta faz a leitura do texto e depois Maria continua. Muito bem. Então, a primeira pergunta, com base nesse texto que você acabou de ler, o que Jesus fazia para encontrar tempo para orar? Então, Marta, ela responde: Percebemos que Jesus procurou um lugar para ficar sozinho, para poder orar. Então, Maria diz: Isso mesmo. Você tem costume de também procurar um lugar tranquilo para orar a Deus? Então, Marta, ela diz: Olha, confesso que a correria do dia a dia tem atrapalhado bastante. Maria continua: Isso é verdade. O tempo realmente está curto demais. Mas perceba, Marta, que o texto fala que Jesus tinha acabado de dispensar as multidões, ou seja, ele também estava ocupado, mas aproveitou o tempo. E é exatamente isso que nós também precisamos fazer. Vamos agora ler o segundo texto, que é Marcos 1:35. Pode fazer também, por favor, a leitura do texto. Então, Marta lê o texto e depois Maria continua. Muito bem. Então, repetindo a mesma pergunta, o que Jesus fazia para encontrar tempo para orar? Então, Marta, ela diz: Vimos que Jesus levantou cedo e novamente procurou um lugar tranquilo. Então, Maria, ela continua. Muito bem. Com base nesses dois textos, podemos fazer a segunda pergunta. O que você pode fazer para encontrar tempo para orar? Então, Marta, ela diz: Bem, eu preciso tirar tempo para orar assim como Jesus fazia e procurar um lugar isolado para que nada atrapalhe. Então, Maria, ela diz exatamente isso. E de acordo com as gravuras aqui na página, quais ocasiões nós podemos aproveitar para orar a Deus? Então, Marta, ela diz: Bem, podemos fazer isso ao acordar, ir para a escola, no trabalho e até mesmo na hora da refeição. Então, Maria, ela continua: Exato. E essas são só algumas oportunidades que temos, pois podemos fazer em qualquer momento do nosso dia. Agora, no quadro, algumas pessoas dizem: a oração é só uma forma de as pessoas se sentirem bem, mas não adianta nada. O que você diria, Marta, sobre isso? Então, Marta diz: Bem, depois de tudo que estudamos, percebi que a oração faz parte de nossa vida. Somente através dela que conseguimos conversar com nosso Pai Jeová e ter tranquilidade no coração. Então, Maria, ela diz: Muito bem, certinho a sua resposta. Vamos dar continuidade. Então, aqui a gente finaliza o estudo. Agora, vamos fazer a análise da lição número 6. Explique por que você leu o texto. Então, o que você deve fazer? Leia o texto
e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Então, como você pode fazer isso? Destaque a palavra-chave. O segundo ponto, destaque o ponto que você quer que a pessoa se lembre. E o terceiro, explique de modo simples. Conseguiram perceber que na apresentação foi exatamente isso que Maria fez? Ela destacou uma frase do texto, que foi: Jesus tinha acabado de dispensar as multidões. Então ela destacou essa frase para mostrar para Marta que, embora o tempo seja curto, nós precisamos encontrar o tempo ou comprar o tempo. Então ela destacou a importância de Marta também se esforçar para que pudesse ter tempo necessário de orar a Deus. E ao fazer isso, ela fez com que Marta ficasse com isso gravado na mente, aplicando assim o segundo ponto da brochura Melhore. E também, ao fazer isso, ela explicou de modo simples. Percebeu que com uma coisa simples que Maria fez, ela aplicou todo o ponto da brochura? Então perceba, se você também se preparar bem, assim como a Maria fez, você também sairá muito bem na sua designação. Meus irmãos, chegamos ao fim, espero que tenha facilitado a sua preparação. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.